Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia e ciências para que você se prepare melhor para o Enem, para os vestibulares, para um concurso público, enfim, para que possa auxiliá-los a alcançar os seus objetivos. O vídeo de hoje ele será ingresso no nosso eixo temático de pandemia e ele vem responder uma questão que está sendo feita bastante pela nossa sociedade. Nos últimos tempos, por conta da pandemia do coronavírus, a gente vem acompanhando as notícias de que novas variantes do vírus surgiram. Essas variantes, elas recebem nomes com numeração e letra, né? Então tem a B1.1.7, a B1.135, a P1, que é a variante que surgiu aqui no Brasil, mas muitas vezes também nós acabamos dando o nome das variantes do lugar que elas surgiram. Então a variante de Manaus, a variante da Índia, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, não é o correto a ser feito, o correto é usar pela nomenclatura mesmo de letra e número, porque tem toda uma regra biológica para ser colocado esse nome, porém, o que nos interessa hoje é saber como essas variantes surgem. E essas variantes elas vão surgir por um processo biológico muito aleatório, e é literalmente aleatório, conhecido como mutação. Mas, para que a gente possa entender isso melhor, é importante a gente ter em mente como funciona o vírus, a sua estrutura e como também funcionam os seus ciclos reprodutivos, como o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Para que você possa retomar todos esses conceitos, eu não vou passar aqui de novo, eu estou deixando o card do vídeo que falamos sobre vírus aqui para vocês, e lá tem todas essas explicações. Nós vamos rever alguns desses conceitos agora, porém não faremos toda essa revisão. O nosso foco hoje aqui é compreender como as variantes surgem, como as mutações que dão origem a novas variantes surgem. Então, vamos começar sem mais demora. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem que traz basicamente um resumo do ciclo lítico de um vírus. Ciclo lítico é aquele no qual o vírus, que é um parasita intracelular obrigatório, entra na célula, começa com seu material genético a usar todo o aparato que a célula tem para poder fazer cópias de si mesmo, e quando a gente tem milhares de cópias dentro da célula, ela se rompe e os vírus ganham novamente o ambiente para poder infectar células vizinhas para poder se proliferar. Então, nós começamos o nosso ciclo com um processo de adsorção. E por que eu estou falando do processo de adsorção aqui? Porque no caso do SARS-CoV-2, do coronavírus, quem vai intermediar este processo de adsorção é a proteína S, a proteína spike, tá? Essa proteína, ela além de fazer esse processo, intermediar esse processo com as proteínas da membrana plasmática, ela também é responsável por induzir a nossa resposta imune. Ela é responsável por ativar os linfócitos B na produção de anticorpos. E se você não lembra como isso funciona, eu estou deixando aqui também o card do vídeo que falamos sobre sistema imunológico, e lá tá tudo muito bonitinho, explicadinho, inclusive como funciona esse processo da formação de anticorpos pelo linfócito B, certo? Bem, a proteína spike, então, ela vai se ligar a esses receptores de membrana plasmática que nós temos e vai fazer o processo de adsorção, dessa adesão do vírus à nossa célula. Uma vez que isso acontece, esse vírus vai passar para o lado interno da célula, para o citoplasma, vai passar por um processo de degradação do seu envelope, do seu capsídeo, e aí nós vamos ter um endossomo, que é uma vesícula que contém o material genético viral lá dentro. Bem, uma vez que o material genético do vírus está lá no citoplasma,
nós vamos fazer a sua replicação, ou seja, cópias desse material genético que serão utilizadas não só para a formação dos novos vírus, né, das novas unidades virais, como também para sintetizar as proteínas que formarão as demais estruturas do vírus, como o capsídeo, tá? Que é nada mais, nada menos que uma camada proteica de proteção a esse material genético. Então a gente tem um trabalho árduo para fazer. E é justamente quando nós fazemos a replicação desse material genético que nós vamos encontrar o processo de mutação. Por quê? A polimerase, que é quem vai então copiar esse material genético, essa enzima, muitas vezes copia esse material genético com um defeitinho. E esse defeitinho não significa faltar um pedaço, não significa fazer uma mudança muito drástica nele, não. Pode ser simplesmente mudar uma única base nitrogenada, fazer uma troca de uma única base nitrogenada, o que vai resultar, consequentemente, em uma proteína diferente da original a ser sintetizada nos ribossomos. Então eu posso trocar lá uma uracila por uma adenina, no caso de um vírus de RNA, como é o caso do coronavírus. Então eu posso trocar uma uracila por uma adenina, eu posso trocar uma guanina por uma citosina, uma uracila por uma guanina, por aí vai. E aí eu vou ter a leitura do código genético diferente daquilo que eu tinha na fita original. Trouxe inclusive um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tenho aí então, no caso, um fragmento, né, de uma molécula de RNA, no qual eu tenho aí as seguintes trincas de bases nitrogenadas, os seguintes códons: uracila, uracila, adenina, guanina, adenina, uracila, adenina, guanina, adenina, uracila, guanina, guanina e uracila, guanina, citosina. Isso vai, na síntese proteica, me conferir a seguinte sequência de aminoácidos: leucina, asparigina, arginina, triptofano e cisteína. No momento em que eu for fazer a cópia deste RNA, vamos supor que eu tive uma única alteração. No meu segundo códon, eu troquei a adenina pela citosina. Então, em vez de ter um códon que era guanina, adenina, uracila, eu tive um códon que ficou guanina, citosina e uracila. Isso vai fazer com que na hora da síntese proteica eu troque a asparigina por uma alanina. E a minha sequência então fica leucina, alanina, arginina, triptofano e cisteína. Isso muda a proteína que eu fiz. Isso muda a proteína que eu sintetizei. E isso faz, então, uma mutação. Muitas vezes, e para falar muito bem a verdade, na maioria das vezes, as mutações são não funcionais. Elas geram um processo na síntese proteica que não é funcional e aquela variante que surgiria acaba não surgindo porque o processo acaba dando errado. Aquelas proteínas não são capazes de formar as estruturas, ou a proteína spike ou o capsídeo, e aí aquele vírus não vai para frente, né? É um insucesso. Mas algumas vezes essas proteínas são sim funcionais e podem formar uma nova variante mais ou menos patogênica, com maiores estratégias de sobrevivência ou não, certo? Então, voltando para o nosso ciclo, né? Uma vez que eu tenho então uma mutação, né, de uma molécula de RNA, no caso do coronavírus, eu posso gerar então um vírus resultante disso com uma proteína diferente e aí eu vou criar uma nova variante. Qual é a grande questão aqui? A mutação é um processo viral extremamente importante para que ele se adapte
aos organismos, né? Porque a ideia do vírus, já que ele não é um ser vivo, ele fica vivo, não é matar o seu hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele perde o aparato celular, e perdendo o aparato celular, ele perde as possibilidades de multiplicação, de transmissão. A ideia dele é encontrar uma variante que tenha um bom potencial de transmissão, mas não tenha tanta letalidade, porque dessa forma ele consegue encontrar um equilíbrio e consegue ser transmitido aí sempre mantendo o seu ciclo de vida, tá? Mesmo não sendo um ser vivo, mantendo o seu ciclo de vida. Isso é o que a gente encontra, por exemplo, em vários vírus de gripe e resfriado. Eles causam a doença, causam um incômodo, são transmissíveis, mas num paciente que esteja com um sistema imunológico normal, equilibrado, né, ele não vai causar a morte, ele só vai adoecer lá um pouco. Muitas vezes chega a ser até assintomático. Então, essa é a ideia do vírus, tá? Mas até ele chegar nesse patamar, muitas mutações aconteceram e muitas mutações podem gerar, sim, variantes mais perigosas e com maior poder de transmissão, tá? É o que nós estamos observando nesse momento, né, com algumas variantes do coronavírus. Então, o que acontece nesse caso? Tá? Qual que é a nossa preocupação? Quando a gente tem uma mutação que confere uma nova sequência de aminoácidos na proteína S, na proteína spike, nós podemos ter uma alteração na resposta imunológica. Por quê? Porque aquela sequência de aminoácidos que será reconhecida pelos nossos anticorpos pode ser alterada e dessa maneira pode não mais ser reconhecida pelo anticorpo. E aí, no momento em que eu libero essa variante no ambiente, essa variante começa a ser transmitida, eu corro inclusive o risco das vacinas não mais fazerem efeito, porque aquela sequência de aminoácidos não será mais reconhecida pelo sistema imunológico. E nesse caso, eu vou precisar desenvolver uma nova vacina. Claro que no momento em que eu tenho uma vacina para o coronavírus já feita, eu preciso só adaptá-la. O trabalho é menor do que partir do zero na construção e na pesquisa por uma vacina. Mas, em todo caso, eu vou ter que mais uma vez sequenciar esse genoma. Eu vou ter que identificar as porções dele, eu vou ter que identificar qual é a mudança nessa proteína S, e eu vou ter que fazer mais uma vez os testes para saber se aquela vacina está sendo efetiva ou não. E aí a gente perde muito do trabalho que a gente fez, né, na produção e na pesquisa dessas vacinas, e obviamente a gente coloca de novo a população em risco. Uma coisa que é fundamental, tá, a gente entender é que quanto mais o vírus se multiplica, porque é nesse processo da replicação do material genético, seja RNA ou DNA, que eu encontro a mutação. Quanto mais o vírus se multiplica, mais eu encontro a possibilidade de mutações e mais eu tenho a possibilidade de criar novas variantes, tá? Qual é a forma que eu tenho de impedir que essas variantes surjam? Exatamente, medidas profiláticas, mantendo o distanciamento social, agora focando obviamente no caso de SARS-CoV, né? Mantendo o distanciamento social, mantendo os hábitos de higiene, ficando em casa quando é possível, né? Então todas essas situações fazem com que eu diminua a taxa de transmissão e automaticamente eu diminuo a taxa de mutação e a taxa de surgimento de novas variantes. Beleza? Bem, agora quando você ver uma notícia de surgiu variante assim, surgiu variante assado, você sabe na prática como essa variante vai funcionar. Você tem todo o esqueminha já preparado na cabeça, certo? Bem, vamos fazer então agora aquele nosso ritual padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. O Renologia, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!